E começamos mais um dia do nosso programa Elga e Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. Hoje é um dia especial, batemos um papo descontraído e pessoal com a nossa primeira dama da capital, Márcia Pinheiro, sempre simpaticíssima e muito bela. Eu sou uma pessoa bastante reservada, apesar de ter inúmeros conhecidos, já 20 e poucos anos aí na política com o Emanuel, mas eu sou uma pessoa bastante reservada, sou bastante caseira. Então fiquem aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira e toda quinta a gente já se acostumou em falar de pessoas que deixaram a sua marca, que deixaram o seu legado e que são daqui. É dia de personalidades daqui. E hoje tá mais que especial, gente. Vamos falar desse poeta, escritor Manoel de Barros. Manoel Venceslau Leite Barros nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, dia 19 de dezembro de 1916. Passou a infância em sua cidade natal, onde seu pai, João Venceslau Barros, tinha uma fazenda no Pantanal. Já na adolescência, mudou-se para Campo Grande, onde estudou num colégio interno. Formou-se em Direito no Rio de Janeiro. Lá se filiou ao Partido Comunista e, por conta do apoio de Luiz Carlos Prestes a Getúlio Vargas, ficou desiludido com a política, abandonando o partido. Embora desde pequeno escrevesse poemas, foi em 1937 que Manoel publicou sua primeira obra, Poemas Concebidos Sem Pecado. Chegou a morar em outros países, Bolívia, Peru e Nova York. Nos Estados Unidos, fez um curso de artes plásticas e de cinema. Viveu um ano por lá e, ao retornar, conheceu sua futura esposa, Estela. Casaram-se em 1947 e com ela teve 3 filhos, Pedro, João e Marta. Seu filho João morreu num acidente de avião em 2008. Em 2013, seu primogênito Pedro foi vítima de um AVC e também faleceu. Manoel de Barros faleceu em Campo Grande, dia 13 de novembro de 2014, aos 97 anos. E aí, gostaram? Fantástica a história do Manoel de Barros, né? E é gente nossa! Mas agora damos sequência ao nosso programa e chegou a hora do nosso radar, o momento de deixarmos vocês informados, cientes de tudo que está acontecendo, tudo que está bombando. Chegou a hora do nosso quadro de notícias. LinkedIn corta 960 empregos em todo o mundo, afetado por impacto da pandemia. O LinkedIn da Microsoft anunciou nesta última terça-feira que cortará cerca de 960 empregos, ou 6% de sua força de trabalho global, uma vez que a pandemia de coronavírus está causando um impacto sustentado na demanda por seus produtos de recrutamento. Facebook pede permissão a usuários no Brasil para uso de informações. O Facebook começou a pedir, a partir desta última segunda-feira, permissão para usar alguns tipos de dados de seus usuários no Brasil, afirmou a companhia, citando o movimento para atender exigências da Lei Geral de Proteção de Dados no país. Pagamento via WhatsApp será aprovado o mais rápido possível, diz presidente do BC. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta
última semana que a autarquia acertou com o WhatsApp que as operações de pagamento da empresa seja aprovado o mais rápido possível, mas ressaltou que, para isso, precisa haver assegurados critérios ligados à segurança de dados e competição. Cientistas identificam mais anticorpos capazes de neutralizar o vírus da Covid-19. Cientistas da Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos, identificaram mais anticorpos capazes de bloquear em testes de laboratório a Covid-19. Mostra uma das pesquisas aceitas para publicação nesta última quarta-feira na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo. Mulher de Kaká desabafa que já fez loucura para deixar o corpo mais magro. Carol Dias, mulher do craque Kaká, contou algumas de suas loucuras para perder peso. Disse que já tomou remédios, que já fez sopas e muitas outras coisas devido à pressão por ter trabalhado como modelo. Marília Mendonça faz 25 anos e Murilo Huff a homenageia com fotos de mãos dadas. Ex-namorado de Marília Mendonça e pai de Léo, Murilo Huff, postou uma foto de mãos dadas com a cantora para comemorar a chegada de seus 25 anos. Na legenda, o compositor exaltou a relação mesmo após a separação. Estaremos assim pro resto das nossas vidas, de perto ou de longe. Voltamos e agora, o Elg, você vai trazer um bate-papo descontraído, interessantíssimo para todos nós. Estamos aqui com uma mulher forte, guerreira, esposa, mãe e que no momento está atuando como mãe de todos nós. Estamos com a nossa primeira-dama da capital, Márcia Pinheiro, que é uma satisfação imensa, Márcia, te receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Elga, parabéns pelo programa. Estou muito feliz de estar aqui. Nós que estamos aqui felizes poder compartilhar um pouquinho da sua presença e da sua história. Márcia, muitas pessoas têm uma curiosidade em relação a Márcia Pinheiro, pessoa. Você tem uma atuação assim muito fervorosa em relação às atividades de primeira-dama, e o lado pessoal? Como está? Como fica? Você tem tempo para dedicação de família, para cuidar do seu lado pessoal? Olha, é bastante corrido, né? Eu sou uma pessoa bastante reservada, apesar de, assim, ter inúmeros conhecidos, já, né, 20 e poucos anos aí na política com o Emanuel, mas eu sou uma pessoa bastante reservada, sou bastante caseira e, assim, a gente sempre tem que ter um tempinho para a família, né? Principalmente no final de semana, embora com essa pandemia está sendo bastante difícil, a gente tem trabalhado segunda a segunda, né? Para que a gente possa aí dar melhores condições, poder enfrentar tudo isso juntos, para superarmos juntos, né? Tudo isso que está acontecendo. E eu, como primeira-dama, são 3 anos e meio, né? De bastante trabalho, sempre, porque ser parlamentar é diferente, né? Então você ajuda, eu sempre ajudei o Emanuel, sempre trabalhei nos bastidores, mas quando você assume o executivo, é totalmente diferente, porque você começa a estar à frente também, né? Então Sim. É um trabalho bastante diferente, mas realmente bastante atuante, inúmeros projetos que nós fizemos, né, durante esses 3 anos. E eu também, né, tenho o Emanuelzinho também, que está na política também, né, que foi uma surpresa para nós também, né. Quando você falou, vou ser a primeira-dama da capital, você pensou, eu vou bombar essa cidade de projeto social, como você está fazendo? Na realidade, assim, quem é o político é o Emanuel, né. E eu sempre acompanhei outras grandes primeiras-damas aqui da nossa capital, a dona Ione
Campos, né? A Terezinha Maggi, que foi uma excelente primeira-dama, né? Muito referenciada até hoje. Você vai nos bairros, até hoje comenta-se dela. Ela fez um grande trabalho social. E lógico que a gente, você assume uma prefeitura, né? São 18 mil funcionários, várias pastas. E aí para você fazer com que grandes projetos tenham realmente resultados, não é fácil, né? Como nós fizemos o programa, que foi o primeiro que nós fizemos, que nós entramos, que foi o Aquece Cuiabá, né? Do Amor, do Cobertor, que é do Cobertor, que foi uma plataforma que inclusive agora está sendo usada e que eu fiquei muito feliz, que é a questão do site, de você poder doar através do site. Só cresceu, né? Só cresceu, contemplamos várias famílias da nossa capital, moradores em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Uma grande campanha, depois foi Natal Sem Fome, né? Se Menina, entre tantos, né? Que a gente tem feito na nossa capital. Hoje, você parando e pensando com todas essas ações que você já realizou, com o final de mandato também, já está 3 anos e meio, já vamos ter as eleições. Qual que é o balanço que você faz hoje e qual é o seu sonho ainda de realização daqui? O que você ainda quer fazer como primeira-dama? Bom, realmente acho que foi um resultado bastante positivo. Fizemos o nosso máximo para que a gente pudesse fazer esses projetos sociais, que embora muitas vezes você tenha o recurso e não tenha legalidade, tem a legalidade e não tem o recurso, então você tem que correr atrás. Eu até brinco que as pessoas me veem e falam, lá vem a pidona, né? Porque tem que pedir, né? Tem que sair pedindo, né? E eu peço mesmo, eu quero saber. Mas por uma quando é para ajudar, exatamente, quando é para ajudar as pessoas, eu sempre falo que eu gostaria de ter uma varinha de condão para poder melhorar a vida de todas as pessoas, que a gente não tivesse esses problemas sociais tão graves, que a gente pudesse levar amor e carinho, que todos tivessem, conseguissem viver com dignidade, que nós não tivéssemos miséria, porque a fome é um problema global, não é só de Cuiabá. Então, eu assim gostaria, 4 anos realmente é um período, parece quando você assume, nossa, 4 anos, e de repente passou, porque além dos projetos sociais que nós fizemos, eu também ajudo bastante em outras áreas, né? Porque eu sempre fui empresária, então tem uma certa prática de muitos assuntos, né? E aprendeu muito, né, na vida já. Trabalho desde sempre, como se diz. Então, mas sempre falta aquela questão sempre de querer mais, porque eu sempre quero mais, sabe? Eu hoje estava assim, que nem eu vindo para cá, eu já estava pensando em muitas coisas que eu quero realizar, e às vezes porque o sistema privado é completamente diferente do sistema público, né? Então às vezes você quer fazer coisas que demoram para sair do papel, uma burocracia, também um trâmite. Você depende de uma série de fatores. Então, mas assim, eu sou brasileira, não desisto nunca. Tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar a vida dos nossos cidadãos, das nossas crianças aqui, principalmente as nossas crianças, né? Que com esse projeto Se Menina que a gente tem trabalhado, inclusive muito participei da última exatamente, edição que teve. né? Fantástico o projeto. Nós vamos inaugurar agora a primeira unidade Se Menina, né? Construída pela prefeitura, né? Então agora até no final do período, né, pré-eleitoral, e contemplando aí mais uma ação. Nós tivemos o maior conjunto de ações da história do Se Menina, que desde que nós implantamos Se Menina Digital, aulas de balé, fanfarra, inglês básico. Então, sempre com esse olhar, né, para que a gente buscasse essas meninas com esse olhar, que elas se formem umas cidadãs de bem, que elas se tornem mulheres empoderadas, que elas possam estudar e se formar, que elas cuidem das suas famílias, né? Então, todo o nosso carinho para com essas meninas, né, que são o nosso futuro, criar oportunidades, sabe? Então, porque o Se Menina é um contraturno da escola, né? Então,
nós fizemos agora nessa pandemia a questão das máscaras, agora vamos já lançar o Se Menina em Casa, para que a gente possa levar as aulas, a continuidade no projeto com as meninas que estão em casa. Então, assim, nós temos que cuidar das nossas crianças, né, que são o nosso futuro. Então, nosso objetivo total, temos várias ações, agora também criamos a Secretaria da Mulher, né, porque explicando que as pessoas remetem sempre Secretaria da Mulher à violência doméstica. Ela é uma das questões que a Secretaria da Mulher está cuidando, né, com a nossa secretária Luciana Zamproni, chama de Lu, mas é Luciana Zamproni, muito competente, dedicada, com certeza. Então, assim, quando a gente fala Secretaria da Mulher, é para cuidar da mulher, não somente da violência doméstica, que realmente tem, com a pandemia, assim, teve um aumento acentuado dos casos de violência. Então, nós estamos, com isso, cuidando da mulher, com a alfabetização das mulheres que não puderam estudar. Nós estamos intensificando o Qualifica Cuiabá, Qualifica Mulher, para que elas realmente, nós já no projeto Qualifica 300, nós conseguimos qualificar mais de 3.000 mulheres. Olha que maravilha. Né? E isso mudou consideravelmente a vida delas. Né? Então a gente tem relatos assim muito surpreendentes, até porque quando nós lançamos esse projeto do Qualifica, a gente pensava assim que somente que era questão de qualificar as mulheres. Né? Mas só que o que veio com isso, o que agregou isso, desde mulheres que se curaram de depressão, sabe? Que mulheres que só o fato de estar ali na aula com as amigas, com as colegas, de poder dividir seu dia a dia, de poder, já muda a por vida mais da pessoa, que a né? colega não possa resolver seu problema, mas só o fato de você estar ali e dividir o seu, né, e ter alguém para ouvir, já mudou completamente a vida delas. Márcia, fazer o bem é algo que faz mais bem para nós mesmos. Você pretende dar sequência a esses trabalhos? Sempre, independente, até porque eu sempre ajudei outras entidades, outras pessoas com programas sociais, independente de estar na política. Sim. E né? a política, eu faço isso você apaixonou pela política? Na realidade... E você acha que às vezes, talvez, na política, possa ter mais condições de poder fazer o bem, ou você pensa nisso também fora da política? Não, sempre ajudei, né? Só que como você está no executivo, você acaba tendo uma evidência, mas sempre ajudei outras pessoas, né? As entidades, outras campanhas, sempre nos propomos ajudar, independente de estar ou não no mandato, estar ou não na política. Então isso é do ser humano, é da Márcia, do Emanuel, de ajudarmos como cidadãs, né? Cidadãos de bem, que a gente quer realmente levar uma melhor vida para o próximo, né? Então, independente da política. E olha, uma surpresa, o Cuiabá, em todas as nossas campanhas, os cuiabanos, as pessoas aqui são muito solidárias. É que muitos não sabem como ajudar às vezes, como é que ela faz para poder participar. Então, dificulta um pouco isso, né? Então, a gente procura sempre divulgar muito as nossas campanhas, né? O Emanuel, inclusive, esse ano foi, agora, recentemente, eleito o prefeito amigo da criança, né? Inclusive, eu veiculei aqui no programa dando parabéns ao nosso prefeito. Exatamente, ele porque realmente foi escolhido ali. Exatamente, com todas as ações da Secretaria de Educação, né, que a gente deu dignidade às crianças, com uniforme escolar, né, com o kit escolar, que agora todos receberam, estão estudando em casa, online. Então, isso faz uma diferença, porque as crianças, sempre uma tem que vai com o tênis melhor, com a camiseta melhor, e as outras crianças, elas ficam intimidadas com isso. Sim, o padronizar, então, você padronizar, você dá dignidade para essas crianças, vão todos iguais, não tem diferença. Né? Então, a gente teve esse olhar carinhoso com essas crianças, então, ele foi eleito um dos prefeitos do Brasil. Desde 2008 nós não tínhamos esse prêmio aqui em Cuiabá. Olha que maravilha. Né? Então, a gente quer fazer o bem sempre. E o legado da Márcia? O que você deixou, na sua opinião, de mais importante? Olha, eu acho que a generosidade, a solidariedade, né, o comprometimento com as causas sociais. A gente sempre quer fazer o máximo, né, para poder ajudar as pessoas, e acredito eu que tenha conseguido bastante. A gente conseguiu avançar bastante
na área social aqui em Cuiabá. Foram muito atuantes mesmo. Muito atuantes. Por a gestão humanizada, realmente eu queria falar agora. Foi uma exatamente, uma gestão humanizada, olhando o servidor, olhando as pessoas, procurando fazer. Nós fizemos mais de 80 praças, recuperamos mais de 80 praças, que isso traz dignidade para as pessoas, para as crianças brincarem, se divertirem, os idosos fazerem sua atividade física, as pessoas puderem jogar seu futebol, caminharem. Tudo isso é uma qualidade de vida que nós precisamos. Tanto que nós estamos levando aqui para o centro, como também nos bairros. Porque as pessoas também, elas não têm condições de vir para cá, para ir no Parque das Águas, para ir num outro parque melhor. Por quê? Porque ela está distante. Então, nós temos que levar isso até as pessoas nos bairros que elas não têm condições de vir para cá. Né? Então, isso tudo é uma questão de humanidade, qualidade de vida, né? De poder fazer. Né? Com as porque pessoas. as obras de infraestrutura são importantes. Né? A prefeitura precisa melhorar nesse sentido, ela precisa fazer essas obras estruturantes, como os 2 viadutos que nós estamos fazendo, agora vai ser entregue até o final do ano, que vai dar uma questão de mobilidade melhor para a cidade. Porém, cuidar do cidadão, cuidar do ser humano, esse é o nosso principal objetivo. Principalmente das crianças, Principalmente né, Márcia, das que são crianças. o nosso futuro. Márcia, para nós finalizarmos, né, a pandemia mudou um pouquinho a questão do isolamento, o medo das pessoas, questão espiritual, N fatores que mexeu com todo o mundo, país e nossa cidade. Para vocês, acelerou a problemática de ter que agilizar mais para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade? Ah, sim, com certeza, muito, em todos os sentidos, todos os sentidos. O Emanuel, desde o dia, eu não lembro se foi dia 23 ou dia 27 de março, que começou realmente a pandemia, que começamos a fechar a cidade, ele tem trabalhado de segunda a segunda. Essa questão de isolamento para nós é muito difícil, porque a gente está na frente da cidade, então você tem que atender, por mais que muitas coisas consiga fazer online, mas tem muitas coisas que não é só pessoalmente mesmo. Lá. Então, eu brinco que eu fico com inveja, quem fala assim, eu não sei mais o que fazer dentro de casa, e tem aqueles memes, brincadeira e tal. Não tive isso, não tivemos isso até agora, trabalhando constantemente, conseguimos, através do Emanuelzinho, trazer mais 40 respiradores para Cuiabá. Graças a Deus, eu estava pensando, assim, conversando com o Emanuel domingo, se nós não tivéssemos um HMC, como que seria dessa cidade? Se nós tivéssemos desmanchado o PS, que é o de referência do Covid, que já tem verbas alocadas, do Emanuelzinho 18 milhões e do Jaime Campos, senador Jaime Campos, 12 milhões para a construção do Hospital da Família, que lá é o Hospital da Família, a maquete está toda pronta e graças a Deus era para ter começado em final de janeiro. E por Deus, né, foi atrasando um pouco e deu para poder referenciar esse hospital. Então, né, mais um hospital que nós temos, mais o HMC, São Benedito, mais 40 vagas. Então, nós estamos tentando fazer o nosso melhor para que realmente a gente possa, todos juntos, mas cada um fazendo a sua parte. Sim. Né? Porque as pessoas, quando falam em abertura de comércio, as pessoas realmente estão passando dificuldade, comércios fechando. Quem não conhece alguma pessoa que perdeu o emprego? E é muito difícil isso para nós. Porque a gente fica ali na balança, que nós temos que tomar atitudes que desagradam, né, a economia, que é essencial, as pessoas precisam viver, né, ter seu comércio, e é o contraponto de poder isolar para que não se contamine e a gente possa atender a todos. E nesse momento que está nessa crescente, exatamente, né? Estamos chegando no pico e cada vez o cinto aperta mais, e fica mais próximo, né? Exatamente. Você fica sabendo de uma pessoa, outra, cada vez, infelizmente, está mais próximo. Eu já perdi 5 amigos, infelizmente, bem próximos. Então, assim, é uma questão muito difícil. É muito difícil. Então, eu peço a todos que se cuidem, realmente mantenham, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel, tenham cuidado, porque realmente, eu acho que só quem está passando, quem pegou o vírus, quem perdeu alguém da família, que sabe o tanto que isso está sendo difícil. E que é real, né, Márcia? E que é real. Porque infelizmente, fica aquele estigma que está longe de mim, enquanto não chega na sua família. Sim. Né? Hoje em dia, a gente já está tendo experiências mais próximas. Com certeza. Então, eu acredito que fazer o básico, se cuidar,
Sim, essencial. É essencial. É essencial. Aqui minha máscara está aqui, ó. Márcia, muito obrigada mesmo por esse bate-papo, por ter passado essas informações, falado um pouquinho de você, que eu tenho certeza que muitas pessoas têm curiosidade de saber sobre a nossa primeira-dama e que você realmente deixou um legado aí importante que vai perpetuar por muito tempo. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. E espero o próximo convite, né? Estaremos juntos Já novamente. quero marcar, já e quero olha, marcar. exatamente, e que Deus abençoe a família de todos nesse momento tão difícil do qual nós estamos vivendo. E muito obrigado pelo convite. Ó. Imagina, eu que agradeço. A próxima a gente já deixa marcado. Tá bom, combinado. Voltamos! E agora, no Elgue Você, um assunto assim muito descontraído, um assunto que traz saúde também. Vamos conversar com o Dr. Afro Stefanini segundo mesmo, né? Em algarismo, doutor. É um prazer imenso receber o senhor aqui hoje. O prazer é nosso, Elga. Uma alegria estar aqui. Poder falar de um tema que a gente acredita que seja fundamental para a saúde do ser humano, que são os relacionamentos positivos e que tem a ver com a amizade também, que é fundamental para o ser humano poder se sentir hoje, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, pertencente a alguém, pertencente a um grupo, pertencente a um clã, e sentir que isso afeta perfeitamente e profundamente a sua saúde emocional. Sim, estamos no mês em comemoração ao Dia da Amizade, ao Dia do Amigo, e achamos muito pertinente trazer alguém para falar sobre os amigos e sobre a amizade e sobre os benefícios, né, doutor? Isso. Que, gente, olha, vocês vão ficar pasmos, como eu, que fui dar uma olhada também, todos os benefícios, o quanto a amizade é mais benéfica à saúde do que a própria alimentação, o próprio fator genético, né, doutor? Afeta sim, porque, veja, nós somos seres sociais. E todo fator que o ser humano entende sobre existência, propósito de vida, sentido existencial, vincula profundamente a existência de pessoas na nossa vida. Isso foi estudado especificamente, por exemplo, por um pesquisador chamado Martin Seligman, PhD da Pensilvânia, que é conhecido também hoje como o pai da psicologia positiva. Para você ter uma ideia, era forte dentro do meio acadêmico do século XX, o que faz o ser humano adoecer. Então, muitas das linhas da psicologia estudou o que faz o ser humano adoecer e ficou nesse enfoque da doença. Mas Seligman questionava muito, mas antes dele mesmo, outros como Carl Roger, Abraham Maslow, outros estudiosos, mas o que faz o ser humano ficar bem? O que faz o ser humano ficar feliz? E Seligman, então, entrou pelo caminho do estudo da psicologia positiva, o que deixa o ser humano bem. E dentro da psicologia positiva, ele traz a chamada teoria do bem-estar. E a teoria do bem-estar coloca 5 pontos. O que deixa o ser humano bem? São 5 pilares que deixam o ser humano com bem-estar. O primeiro pilar ele chama de emoções positivas, Elga. Vamos exemplificar. Vamos exemplificar. Ou seja, busque questões que façam você se divertir. Não abandone aquilo que te diverte, porque às vezes a gente entra num processo de estresse, da correria, e tem momentos que a gente deixa isso. Não, aquilo que eu gostava, eu fui deixando. Não deixe. Aquilo que te diverte, que é legal, busque manter. Aquilo ajuda muito você no processo de se sentir saudável e de se sentir pertencente à vida. Outro ponto que ele coloca é significado. Tenha propósito na vida. Não viva uma vida na qual você só acorda, trabalha e dorme, acorda, trabalha e dorme. Eu falo muito isso. E às vezes muita gente nem sabe por que acorda todo dia, né? Não, a maioria, na verdade, tem um desafio sobre isso. Porque nós vivemos nesse processo muito acelerado e as pessoas às vezes não têm o movimento de parar e refletir sobre o sentido da vida. Mas ele coloca que pessoas que pensam no sentido da vida e que buscam significado naquilo que faz, elas conseguem sentir um bem-estar bem maior. Um outro terceiro ponto que ele chama é de flow. Você já ouviu falar desse termo? Não ouvi falar, doutor. Flow é o seguinte, ele chama também de engajamento. Sabe aquele momento que você está numa atividade que ela é muito prazerosa e que você praticamente nem vê o tempo passar?
Sim. Muita gente faz isso em hobbies, né? Hobby você faz, tem gente que gosta de jogar um tênis, tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de tocar um violão, ou seja, mas você entra quase num transe, assim. Isso. Quando você vê, já na verdade, passou você o tempo. captou bem, porque essa não é bem um transe, mas os estudos mesmos do flow diz o seguinte, é quase que se fosse assim uma perca de consciência, mas não é bem isso, porque na verdade é uma intensa concentração que você está ali e você não vê o tempo passar, às vezes nem sente fome, entende? Isso é então verdade. você está em flow. Aí o pessoal fala, nossa, eu queria viver em flow todo dia. Toda hora, ficar em flow, né? Mas para viver em flow, na verdade, é preciso exatamente você ter um processo de autoconhecimento e que você sabe muito bem aquilo que te diverte, aquilo que te faz bem e você se dedica a essas atividades. Porque se você não colocar a sua mente para atividades que são prazerosas, o estado de sentimento de obrigação fica muito forte. E esse estado de sentimento de obrigação causa uma opressão, causa um processo também de mal-estar. Então, é bacana. Mas o Seligman também falou do quarto ponto. E o quarto ponto ele chama de superação. O que é superação? É aquilo, resumindo mais ou menos assim, Elga, desistir não faz bem para a saúde. Realmente não faz bem, eu concordo plenamente, doutor. Todas as Cria vezes... uma insatisfação, uma tristeza. Isso, uma tristeza. Muito grande você desistir de algo, porque, né? Você assim, se sente incapaz. Você se sente incapaz, então vem uma ideia de frustração. Isso. Né? E o quinto ponto, são 5 pontos da teoria do bem-estar, é relacionamentos positivos. E aí entra toda essa questão da amizade que a gente está falando. Porque ele foi estudar e identificou o seguinte, olha, sabe aquelas pessoas que você gosta, Elga, que você ama? Sim. Então, a teoria do bem-estar sugere o seguinte, fique com elas mais tempo. E aproveite mais tempo conversando com elas. Doutor, eu tenho uma Intensifique dúvida, que eu já quero pontuar antes que eu esqueça. Né? Eu li sobre um estudo feito em Harvard, pela universidade, e ele falou que os amigos que você faz, inclusive tem uma diferença aí que nós vamos chegar lá, dos amigos que você tem da vida toda e das novas amizades. Sim. Né? Que inclusive é questão do hormônio, mas daqui a pouquinho eu toco nesse assunto. Mas assim, às vezes a presença dos amigos na sua vida em alguns determinados momentos, principalmente em relação à saúde, é mais benéfico do que o familiar? Isso, porque o que acontece? Relacionamentos tóxicos existem tanto na família quanto fora da família. O que acontece? Quando os relacionamentos eles estão estruturados em mecanismos de exigência, de cobrança e de colocar você numa situação de inferioridade, você vai começar a questionar o seu próprio valor. E quando você entra nesse movimento, Elga, de questionar o seu próprio valor, vem todo um movimento de tristeza, de melancolia, depressivo. Pode gerar uma grande ansiedade, porque aí você fica naquela tentativa interminável de agradar o outro. Tentar agradar, isso não é legal. Então, relacionamentos no qual a amizade, ela proporciona a você o quê? Um círculo de confiança. Sim. Outro benefício da amizade, te deixa num estado emocional de naturalidade. Você fica natural com os amigos. Sim. Sabe, você não precisa vestir máscaras. Você não precisa ser péssimo. outra pessoa. Outra questão, você sente com quem contar. Porque uma questão também que deixa o ser humano emocionalmente em dificuldades é quando ele se sente em desamparo. Né? Ele tem desafios, todo mundo está passando por desafios hoje imensos. Por isso que a experiência da pandemia também está eclodindo fenômenos de solidariedade, porque as pessoas elas querem amparar e também querem se sentir amparadas. Sim. Então a amizade proporciona isso, você se sente amparado, você se sente apoiado, inclusive, nos seus sonhos. A verdadeira amizade é aquela que te apoia nos seus sonhos, mesmo quando discorde de você em alguns aspectos. Olha só, eu vi lá que a gente tem até um número mínimo de amigos, sabia? Eu li numa pesquisa que você tem que ter, no mínimo, doutor, não sei se você confere, 4 amigos, pelo menos, você tem que ter na sua vida. As pesquisas, elas são sempre, digamos assim, inovadoras, né? Isso. Elas trazem dados aqui, daqui 5 anos trazem outros, né? É sempre desafiador a gente afirmar categoricamente, a partir de um momento ou de uma época da humanidade, se aquilo seria realmente o número adequado.
Mas é natural que nas gerações e na sociedade se estabeleça determinados números mínimos realmente de relacionamentos para a gente poder lidar com a solidão, né? Para a gente poder suportar o estresse, para a gente poder suportar os desafios da vida. É óbvio que hoje, por exemplo, você veja, né? Hoje nós temos na relação conjugal, os casais, eles hoje optam por ter menos filhos, né? É uma do que tendência, antigamente. né? Há uma tendência. Obviamente, as nossas relações hoje, elas estão mais restritas fisicamente, se a gente for ver, em comparação das nossas relações virtuais. Hoje, realmente, as pessoas têm muito mais amigos virtuais, se a gente for ver, né, do que, às vezes, físico mesmo. Físico mesmo continua praticamente os mesmos, mas virtuais crescem. Tem gente que fala assim, nossa, eu sou seu amigo, eu te conheço, Afro, eu te sigo nas redes sociais e tal, mas eu não conheço a pessoa fisicamente, mas ela já se sente minha amiga. Sim. Então, porque ela me vê, ela vê meus vídeos, ela vê minhas falas. Acompanha a sua rotina. Ela acompanha a minha rotina e tudo mais. Então, é natural que ela se sinta, né? E claro, se a gente puder ter uma relação virtual, a gente vai se transformar num amigo. Então, tem gente que fala assim, esse é meu amigo do Face, né? Esse é meu amigo de casa. Mas realmente, agora, é fundamental que a gente tenha pessoas, um círculo de pessoas que a gente sinta que possa contar, tá? É muito importante. Falando da questão, lógico, emocional também, que você fala na questão do apoio, você não se sentir sozinho, você ter alguém para compartilhar, né? Agora vamos falar da questão física mesmo. Fazer novos amigos. Libera um hormônio, oxitocina, o senhor vai lembrar isso. Então, existe uma questão física da amizade mesmo. Claro, e o corpo responde, né? O corpo responde a esse processo social da interação e da integração. Também conhecido com esse hormônio, né, que leva à alegria, leva esse estado do ânimo, do entusiasmo, que é excelente também para as questões que auxiliam na prevenção da depressão, por exemplo, que é um dos grandes problemas de saúde mental do mundo é a depressão. Sim. E o ser humano, quando ele se sente que ele está amparado, ele sente que ele existe pessoas que consideram, que o amam, e os amigos, eles exatamente representam isso, a pessoa sente então que ela está num círculo voltado para pessoas que confiam, que querem o bem dela, então ela sente-se pertencendo, que é um dos grandes valores que o ser humano pode buscar e deve buscar, se sentir pertencendo a um grupo, a um lugar, né? Por isso que, por exemplo, existem tantos fenômenos de pessoas que saem do seu país, vão morar em outro país, existem conflitos em relação a isso, porque parece que ela não se sente pertencendo àquele lugar, aquilo pode inclusive gerar uma depressão para a pessoa. Então é muito importante o ser humano sentir que tem uma raiz. E às vezes essa raiz, ela não está localizada, mas ela está integrada em pessoas. Isso é muito importante, se enraizar-se nas relações. Os amigos, assim, eles fazem um bem fenomenal para a vida. Mas a questão, assim, existe, como o senhor falou, relacionamentos positivos e tem os relacionamentos tóxicos também. Né? Então, a mesma forma que a gente pode ter um relacionamento que nos leve para cima, a gente pode ter um relacionamento que nos leva para baixo. Tem também. É igual. Doutor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, porém, daqui a pouquinho, logo após o comercial, a gente já volta em instantes. Voltamos com esse bate-papo muito interessante. Eu nem vi a hora passar. Com o Dr. Afro Stefanini, que é psicólogo, e ele está nos trazendo aí um esclarecimento muito pertinente em relação às amizades. Doutor, eu perguntei para o senhor em relação aos benefícios da amizade, começamos falando sobre isso. Isso. Porém, existe também um outro lado, que são as amizades tóxicas, né? As pessoas que vivem numa energia baixa, que acabam trazendo você, puxando você para esse fundo também. Sim, esses relacionamentos tóxicos, muitos relacionamentos abusivos também. Está tão em alta Está em alta, né? Está em alta, porque o que acontece, né? A pandemia trouxe então a questão da quarentena. E a quarentena, ela não criou, mas ela revelou a dinâmica familiar, Elga. Com a revelação da dinâmica familiar, o que se deu? Se deu que muitos casais, né,
ou muitas famílias ali, começaram a se perceber como que funciona essa dinâmica e nem sempre todas as dinâmicas são saudáveis. Muitas dinâmicas não são saudáveis. E aí são poucos os que querem buscar ajuda. Buscar um psicólogo, né? Buscar um apoio, que seja uma terapia, um conhecimento realmente exatamente, de um autoconhecimento, né? A maioria acredita que não, eu vou resolver isso por mim mesmo. Mas com que forças a pessoa vai resolver consigo mesma e na situação, se na verdade existe às vezes dificuldade de reconhecer que ela também traz problema na relação? É isso mesmo, porque as pessoas têm uma tendência de olhar só para os outros, né? Não consegue se olhar. Que você talvez esteja provocando, de repente, uma tolerância, porque viver em sociedade, principalmente em família, que são relações mais próximas, a gente tem que ser tolerante, né? A tolerância ela se torna uma linguagem dos inteligentes. É verdade, Entende? doutor. Porque aquele que se tolera, ele vai pelo menos compreender o ponto de vista do outro e a partir disso ter noção e informação mais exata de como agir. Porque quando as pessoas nem se toleram, não tem como nem perceber ângulos diferentes de uma situação. É o chamado movimento da negação. A pessoa se fecha completamente naquela ideia, fica fixado no seu próprio ponto de vista e aí ela começa a criar na relação, Helga, o que nós chamamos de ponta de vista. Ponta de vista. Porque aí eu começo a alfinetar o outro. Gostei. Eu começo a cutucar o outro. Isso é um problema. E muitas pessoas usam essa ponta de vista, né, doutor? Demais. E isso é o que acaba agravando os processos, quando na verdade poderia, muitas vezes, ter uma saída para isso buscando um auxílio terapêutico. Eu acho que também é a tendência da pessoa querer resolver o problema da melhor maneira possível, né? Doutor, eu sempre costumo dizer assim, que o que nos separam dos animais é que nós pensamos, a gente não age por instinto, né? E as pessoas, elas são muito ligadas ao emocional. Então, se você sente uma raiva, o primeiro impulso é revidar, a gente age por instinto muito. Sim. E quanto mais você consegue, antes de agir, parar e pensar um pouquinho, assim, que seja um segundo, você já começa a dar uma virada de chave na sua vida, né? Muito, porque você dá a si mesmo a oportunidade de perceber consequências, não é? Porque o animal ele não fica mediando consequências, porque ele vai pelo instinto mesmo, ele vai na situação luta e fuga básica. Nós temos dentro de nós também esse movimento de luta e fuga, mas nós temos muito mais do que isso. Nós somos uma consciência que escolhe agir e prestar atenção nas consequências depois de cada escolha. Quando a gente está atento a isso, quando o nosso foco é ter mais atenção a essas consequências, possivelmente as nossas escolhas serão mais saudáveis, serão mais conscientes. Então, na questão, vamos falar das pessoas tóxicas, que traz a gente com uma energia. Existe algum mecanismo que você consiga identificar que aquilo não está sendo bom para você? Existe. Uma excelente pergunta. Inclusive, nós vamos participar de uma live no dia 23 de julho, nós vamos participar de uma live. E nós vamos falar exatamente sobre isso, relacionamentos por evidência e relacionamentos por idealização. O que acontece? Nos relacionamentos, geralmente, há uma tendência nós irmos para idealização. Nossa, aquela é a pessoa perfeita, o jeito perfeito, faz tudo perfeito, era isso que eu esperava para a minha vida. E eu acabo deixando de prestar atenção nos signos que a pessoa vai mostrando, mas que eu não estou atento ou não estou atenta, àquela questão que a pessoa está lidando naquele signo, principalmente quando ela fica contrariada. Então é ali que nós prestamos mais atenção nesses signos e para verificar, olha, aquele comportamento naquela pessoa estava um pouquinho fora do eixo. E a forma como ela falou comigo, a forma como ela me tratou, a forma como ela segurou no meu braço não foi legal. Sim. Então esses signos são importantes para nós percebermos que por trás pode estar tendo um relacionamento de violência implícito ou às vezes já até explícito no processo. E aí é hora, que eu sempre falo isso em consultório também, é hora de colocar cerquinha.
Aprender Vamos a colocar colocando os cerquinha. limites, né? E Isso. administrando aquilo, porque eu acredito que se você não impõe os limites, aquilo só vai piorando, né, doutor? Demais. Isso cresce e cresce num processo exponencial, Elga. Vai crescendo assim vertiginosamente e nós não prestamos atenção que nós fomos dando signos e linguagem senha de permissão. A gente foi dando senha de permissão para a pessoa fazer isso. A pessoa, num primeiro momento, ela tem a vergonha de reprimir, de falar. Isso acontece muito, né? Você tem um relacionamento que você gosta da pessoa, é sua amiga, você quer continuar convivendo, porque a gente também se apaixona na amizade, né? Também. Aquilo. Mas, quando você vai percebendo ações que vão de contrária à sua... Você não aprova, às vezes é difícil reprimir. Sim. Mas o certo é reprimir, né? E colocar assim, olha, desse jeito eu não gosto. Né? Eu entendo você, pode ser uma coisa que para você faça sentido, mas dessa forma me machucou. Desse jeito me incomodou. Podemos fazer de outra forma? Existe outra forma de você me tratar? De você falar comigo? Ou então a pessoa, de repente, antes dela gritar, ela já começa a falar mais alto. É importante nós prestarmos atenção nesses signos intermediários. Antes da pessoa gritar exatamente, mas ela foi dando degraus. E aí é o momento da gente fazer intervenção. Por que você está falando alto desse jeito? Colocar a pessoa para ela se centrar. Se centrar novamente. Porque por que as pessoas gritam uma com a outra? Porque o grito ele só é útil mesmo num único caso. Quando alguém está muito longe de alguém e precisa dar uma comunicação. Aí faz sentido o grito, Sim. né? Quando as pessoas estão morando na mesma casa, estão perto e elas estão gritando, e ainda com frequência uma com a outra, você percebe quanto elas estão distantes emocionalmente? Com certeza. É como se elas estivessem entre um abismo e outro. Porque elas estão precisando gritar para falarem uma com a outra, tem uma distância emocional muito grande. E aí a amizade, ela repercute numa solução para muitas dessas questões. Porque a amizade é exatamente isso, é o processo em que o respeito, o processo em que a consideração, o entendimento da natureza de como o outro funciona, eu aceito isso. Então tem também um ingrediente na amizade muito positivo que é a aceitação. Eu aceito você do jeito que você é, Elga. Pacote completo. Olha, eu não que quero você só maravilha. perfeitinho, não. Você com todos os seus detalhes. Como todo então, ser esse humano, é o processo, né, doutor? exatamente. Com nós, eu costumo falar, não só pelos relacionamentos de amizade, como pelos relacionamentos amorosos também. Também. Mulher é muito assim. Acha que o homem vem num pacotinho de presente perfeitinho. Isso. E vice-versa também, não só a mulher, né? Exatamente. Homem também. Eu costumo dizer que é melhor pensar que eles vêm com aquelas sementinhas que a gente precisa plantar, sabe? certeza. É melhor do que achar que vem com um pacote pronto, porque na verdade a relação é um processo orgânico, precisa cuidar, precisa regar, né? Precisa deixar no vento, no sol. Às vezes a questão da relação dos amigos, né? Poxa, ele é muito meu amigo, mas faz tempo que ele não liga para mim. Um outro meu amigo de infância, eu tenho tanta saudade dele, mas a gente quase não está se falando. Aí eu gostaria de colocar uma consideração sobre isso. Existe uma grande diferença entre afeição, né? O que eu sinto pela pessoa, e o processo de cultivar esse afeto. Por exemplo, o amigo gosta do outro amigo, o amigo ama o outro amigo, mas cuidar do afeto é como se você regasse a plantinha todos os dias. Entendi, Você já pensou se eu te der, por exemplo, um vaso e falar assim, Elga, você por gentileza pode regar, eu vou viajar, você por gentileza rega esse vaso para mim 30 vezes hoje, porque daqui 30 dias eu vou voltar. Você não precisa regar não, só 30 vezes hoje. Não adianta nada. Não adianta nada. Porque é o processo de ser todo dia que faz a amizade crescer e florescer. Florescer é um termo da psicologia positiva muito usado, que tem a ver com o desenvolvimento do seu melhor potencial. Então a psicologia positiva trabalha muito com isso. Então, e ultimamente, num mundo que nós conhecíamos há poucos meses atrás, as pessoas não estavam mais tendo esse tempo de nutrir amizades, até as relações familiares, né? Todo mundo estava vivendo muito sua vida, um comprometimento com a busca financeira também, profissional. E às vezes você ter aquele momento com seu amigo, você
tão benéfico que vai resolver outras questões profissionais também, né? Resolve, ajuda muito, porque aquele momento com o amigo, ele proporciona em você o que a gente conversou antes, né? É uma naturalidade, é um despertar de um ambiente acolhedor que você fala, nossa, aquele estresse meu, aquela minha preocupação já passou, né? Então as pessoas às vezes brincam, olha, de duas uma, ou você vai para terapia ou você vai conversar com um amigo bem legal, né? Agora, é claro, são coisas diferentes. A terapia vai tratar de assuntos que somente a pessoa vai ser convidada a lidar com ela. E às vezes um amigo, ele gosta de dar muito conselho, né? Faça isso, faça aquilo. É mais um desabafo também, mais um desabafo, né? Para você tirar aquela carga. Aquela carga, só que os amigos, nesse sentido, eles são como se fossem amortecedores de uma estrada esburacada chamada problemas da vida. Imagina que a vida é assim, cheio de buracos e tem amortecedores. Os amigos, eles ajudam muito a amortecer muita coisa na nossa vida. Doutor, eu ouvi falar também que as relações de amizade numa empresa, por exemplo, eu trabalho num local que eu consigo fazer relações, laços de amizades nesse local e que isso beneficia muito o ambiente de trabalho. Sim, já foi estudado, né? Kurt Lewin, ele estudou muito essa questão da operosidade dos grupos, como os grupos eles influenciam muito e essa sinergia proporciona os impactos num ambiente de trabalho. Outros já vieram estudando muito sobre isso também. Entretanto, o que se dá hoje sobre contratações, né? Não é necessariamente, às vezes, talvez o currículo, ou talvez a competência, o QI da pessoa, mas é exatamente isso que você está trazendo, que é a chamada inteligência emocional. Isso, doutor. Essa capacidade, né? Um dos grandes autores sobre isso é chamado o Daniel Goleman. Então, a inteligência emocional, ela vem como uma propriedade fundamental, um atributo fundamental do ser humano para ele poder lidar com questões que, por exemplo, na empresa, é muito voltada para as questões operacionais. Né? Uma questão é eu estar conversando com você livremente, nós somos amigos, sobre assuntos diversos. Outra questão é que você tem uma tarefa na empresa, eu também tenho uma tarefa na empresa e de repente entra em conflitos. Sim. Aí você é cobrada, eu sou cobrada, tem gente em cima que nos cobra, aquela coisa toda. Como é que a gente faz para poder lidar com isso? A amizade nesse processo, ela é como um óleo numa engrenagem enferrujada. Ela ajuda a fluir bastante para a gente poder dar conta e apoiar. E é uma ideia de cooperação. Olha, Elga, eu não consegui, você me ajuda, te ajudo. Então isso também tem a sua função. É sempre quando você tem um amigo dentro da empresa, facilita. Inclusive, até você ir trabalhar fica mais gostoso, né? Fica. O ambiente de trabalho é um dos fatores que mais fortalece ou adoece o ser humano. Você sabia? Nossa. Existe a questão de depressões que acontece exatamente porque o ambiente do trabalho é um ambiente hostil para a pessoa. Então ela começa a ficar mal, ela não leva a depressão para o trabalho, ela leva a depressão para casa. Nossa. Do trabalho para casa, dentro dessa visão que você está trazendo. A pessoa às vezes também tem a questão de não ser feliz com o que está fazendo. Sim. E tudo agrega, né? Agrega. As pessoas têm que procurar felicidade. Falando nisso, eu quero aproveitar um pouquinho o senhor aqui, doutor, falando de amizade, mas eu quero falar um pouquinho sobre gratidão. Que bom. Gratidão é um remédio para a alma, né? Gratidão Gratidão hoje é estudada, né, na psicologia positiva, inclusive, como uma das forças de caráter do ser humano, que auxilia muito naquilo que se chama de prevenção da depressão, diminuição da ansiedade e bem-estar. Às vezes até comparado, em algumas pesquisas, com certas substituições de medicamentos, né? De alguns ansiolíticos, por exemplo. É claro que não dá para se comparar, então tá bom, vamos ser grato e diminuir o remédio, então vai ser fácil. Não, tudo é um processo, tudo é um movimento onde você vai equilibrando forças. Ou seja, aquela pessoa que está se sentindo bem, que ela já está conseguindo colocar a gratidão em funcionamento, vai sim diminuindo às vezes os níveis de remédio que ela toma, né? A intensidade do remédio que ela toma, a frequência que ela toma todos os dias. Existem já estudos que mostram a eficácia da gratidão. Para você ter uma ideia, o Seligman ele desenvolveu um chamado Caderninho da Gratidão. Isso aí o pessoal de casa pode fazer também. Olha, é que muito legal e vale a pena.
Vamos colocar aqui, por exemplo, uma meta de 21 dias. Você pega um caderninho e durante todos os dias, no final do dia, você escreva 3 questões que você agradece profundamente naquele dia. Só que você escreve da seguinte questão: 3 questões que lhe aconteceram e 3 questões que você fez, que você agradece você por ter escolhido ter feito aquilo. Olha que maravilha. Todos os dias você agradece. Fulano de tal me ligou, eu agradeço, ok. Agradeço porque eu acordei com saúde, tudo bem. Agora, 3 questões que você agradece por você ter feito. Também é muito importante. Faça esse exercício em 30 dias e depois faça uma reflexão sobre como você está se sentindo, porque o que acontece? A sua visão, Elga, começa a quase que ficar desperta para questões da gratidão da vida. Então, antes, uma mente muito fechada, uma mente muito voltada para a questão só problemática, ela passa a ter a mentalidade muda, passa a ter uma visão voltada para a gratidão. Isso repercute no sistema circulatório, repercute no processo do corpo, dos anticorpos, né? Sim. Muito importante, ajuda muito. Eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque ajuda muito no momento que nós estamos vivendo, agora que todo mundo precisa de boas relações, né, doutor? Sim, boas relações. De estar equilibrado e se ajudando mentalmente também. E a gratidão é um ponto, assim, que a gente tem que exercitar todos os dias. Doutor, eu quero te agradecer muito por estar aqui hoje com a gente, ter passado essas informações, trazer aí essa carga de energia positiva e falar sobre essa relação que é tão importante na nossa vida, que é a amizade. Eu que te agradeço, Elga, agradeço todos aqui da TV, foi assim, uma entrevista extremamente confortante, extremamente grata, né? A gente sai daqui com esse espírito de que nós conseguimos falar sobre assuntos diversos e nos sentirmos preenchidos com gratidão por isso. Muito obrigado. Eu que fico feliz assim, né, doutor? Muito obrigada. E o Elga e Você de hoje fica por aqui nesse clima fantástico. Mas amanhã nós estamos de volta às 21h30 aqui na TV Pantanal, canal 22.1. E se você perdeu algo, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. É só vocês mandarem uma mensagem. Um abraço e até amanhã.